Bom, queria aproveitar também essa análise para que nós falássemos um pouquinho sobre a questão da Copa do Mundo. Obviamente, o Brasil sendo o Brasil, né? E a esquerda brasileira sendo a esquerda brasileira, abriu-se toda uma polêmica no interior da esquerda sobre a questão da Copa do Mundo. Algumas pessoas defendem a posição antiga, tradicional, de que o futebol é o ópio do povo. É uma posição que não tem muito significado, se a gente for olhar bem, né? Porque tudo aquilo que não seja a luta direta, meio que uma espécie de ópio. O ópio também, nós temos que considerar, e muita gente não considera isso, ele faz parte da vida, né? Senão não existiria no mundo a religião. A frase do Marx, famosíssima, né? A religião é o ópio do povo, ela não implica que você tem que abolir a religião porque a religião é o ópio do povo. É uma explicação daquilo que é a religião. Quer dizer, o povo sofre muito, e o sofrimento precisa ser... Você precisa de um anestésico, você precisa de um ópio, de alguma coisa que permita diminuir aquele sofrimento. É isso que Marx diz da religião, né? Quer dizer, o que ele está dizendo é que justamente a força da religião consiste em que ela é o ópio do povo. Não é uma mera crítica ao fato dela ser um ópio. É uma explicação da atualidade e da importância da religião. O ser humano que não consegue satisfazer as suas necessidades no mundo real procura a satisfação das necessidades no mundo imaginário, que é o mundo da religião. Daí o ópio, né? Em um certo sentido, tudo aquilo que o ser humano usa como recursos para enfrentar a vida, né, e que não seja diretamente um instrumento de luta, diretamente, né, acaba sendo uma espécie de ópio. Bom, logicamente que quando a gente fala de coisas como, por exemplo, a arte, você não vai encontrar um significado único desse ponto de vista para a arte. Há momentos em que a arte é um instrumento de luta do povo e há momentos em que a arte é um consolo para as pessoas que se sentem impotentes diante da situação e que procuram descarregar as suas dificuldades, as suas frustrações, a miséria da vida no terreno da arte como um substituto para uma vida que não pode ser levada adiante em um dado momento, né? Então, quer dizer, se o futebol é o ópio do povo ou não, é uma coisa também que precisaria ser discutida com maior profundidade por aqueles que formulam isso, né? E no final das contas, se a gente chegar ao fundo da questão, nós vamos ver que isso aí também não tem uma importância decisiva. O futebol é uma coisa que acontece com o futebol, acontece com um número muito grande de outras atividades existentes na sociedade, né, que são atividades de entretenimento, todos os esportes, logicamente, né, com a diferença de que o futebol é mais popular do que os demais esportes no Brasil. Tudo aquilo que não significa diretamente, sei lá, trabalho ou uma atividade política de luta se enquadra na mesma situação. Existe no Brasil já há muito tempo uma separação do futebol das outras atividades que são parecidas com o futebol, que a gente deve dizer claramente implica um certo preconceito contra a maioria da população que gosta do futebol. Quer dizer, o futebol seria o ópio do povo, no caso brasileiro, porque o futebol é um entretenimento da gente pobre, do trabalhador, do operário, da classe operária brasileira. Se a classe média, por exemplo,
procura acalmar suas frustrações com o uso de drogas, por exemplo, ninguém fala que isso aí é o ópio do povo, embora seja literalmente, né, uma questão de ópio. Então, é óbvio que há um preconceito social que muita gente da esquerda assimilou sem perceber o sentido geral desse preconceito. Então, uma primeira questão que a gente deveria destacar é essa questão. Uma segunda questão que me parece importante é o seguinte: nós, como partido político, e todas as pessoas que nesse momento estão procurando mobilizar o povo, né, esclarecer o povo sobre a luta contra o golpe e diante da crise nacional, não pode ignorar o problema do futebol. O futebol, queira ou não, atrai a atenção popular, independentemente do juízo de valor que a gente faça sobre o futebol como atividade. E se ele atrai a atenção popular, de um modo geral, é preciso estar lá e entrar nessa discussão se você efetivamente quer influenciar os rumos que vai tomar a ação popular. Eu acho que essa é a questão mais decisiva, né, sobre o problema do futebol. Se você tem, por exemplo, no Brasil, o carnaval, que também algumas pessoas consideram, poderia ser considerado com esse critério um pouco abstrato, também um ópio do povo, qual é o correto? Deixar o carnaval para que a direita use como instrumento de propaganda para influenciar o povo, ou buscar influenciar o povo também no carnaval? O futebol é a mesma coisa, né? A tarefa política é muito clara, é preciso aproveitar o interesse despertado pelo futebol na população em geral para levar adiante uma determinada luta política. Eu acho que essa compreensão é grande no Brasil, né? Não é pequena. O fato de que tenha sido lançada uma ideia muito boa aí, que surgiu, ninguém sabe de onde, mas são aquelas ideias que surgem no meio da mobilização, de substituir a camisa verde e amarela pela camisa vermelha, já deu todo um sentido de politização, a coisa toda do futebol. O PT teve uma iniciativa muito positiva, que é a transmissão dos jogos pela TVT, com comentário do Lula, quer dizer, está aproveitando todo o interesse em torno do futebol para levar adiante a luta contra o golpe, que é a política que tem que ser seguida. Isso eu acho que está fora de qualquer cogitação, está acima de qualquer dúvida que tem que ser feito dessa maneira, né? Nós temos que explicar isso para todo mundo. Eu acho que as pessoas que falam eu não gosto de futebol, não tenho interesse no futebol, se são pessoas militantes, se são pessoas quaisquer, não tem importância, mas se são pessoas militantes, elas deveriam falar, se eu tenho interesse ou não, é secundário. O importante é que o povo tem interesse, e nós temos que ir lá, e nós temos que atuar, né, também nesse terreno de uma maneira positiva, de uma maneira revolucionária, de uma maneira política. No entanto, eu acho que cabe uma colocação um pouco mais polêmica sobre o futebol, que contraria o espírito dominante sobre a questão do ópio. Nós temos que entender primeiro que o futebol é uma expressão popular, e como toda expressão popular, ela se opõe, em geral, às tendências, digamos assim, aristocráticas da burguesia em todos os países. Em vários países do mundo é comum, né, ver a oposição entre a burguesia e o proletariado se expressar na escolha dos esportes. Então, no Brasil se dá a mesma coisa. O esporte popular, em geral, é uma forma de afirmação das camadas populares contra a burguesia. Contrariamente ao que muita gente acredita, a burguesia não gosta de futebol, ela explora o futebol economicamente e politicamente, mas ela não tem nada a ver com o esporte popular de fato, né? Nós vimos aí essa direita que saiu nas ruas com a camisa da seleção. Se a gente tivesse a possibilidade de fazer uma pesquisa, a gente iria descobrir que a maioria nem assiste os jogos da seleção brasileira e não gosta de futebol.
a totalidade daquelas pessoas que saíram à rua torceram contra o Brasil na Copa passada e provavelmente vão torcer nessa daqui também, porque eles consideram que o Brasil é um lixo, é um país de gente inferior, que não merece respeito nenhum e, portanto, eles não respeitam nenhuma das manifestações da cultura brasileira, que numa medida bastante grande, uma cultura muito popular, né? Esse é um dado que a gente tem que ter presente quando a gente fala do futebol. Não podemos simplesmente falar que é um problema de ilusão do povo, porque o futebol também é uma forma de afirmação do povo diante das classes dominantes brasileiras. Isso daí já apareceu várias vezes. No começo, quando o futebol era um esporte da elite nacional, essa elite procurava barrar os negros na prática do esporte. Foi necessária uma luta para que a participação popular ampla se impusesse. Então, isso tem toda uma história que mostra, né, que o futebol é um meio de afirmação da personalidade, digamos assim, das camadas populares brasileiras contra a burguesia brasileira de um modo geral. A burguesia trava uma luta sem fim contra o futebol, procura banir as torcidas organizadas, procura transformar os estádios de futebol em locais onde você tem que pagar um ingresso caríssimo, onde você não poderia entrar, é todo vigiado, etc. e tal, em nome da lei, da ordem, boa moralidade pública, que são coisas muito marcantes no Brasil e tudo mais. Tudo isso é demonstrativo de que a luta no futebol é uma luta contra o povo, né? O que diz respeito, aqui tem um outro aspecto também, que é muito importante, que é o seguinte: no que diz respeito à seleção brasileira, acrescenta-se um outro componente, que é um componente essencial do problema do futebol, que é o nacionalismo, né? Nacionalismo esse que as pessoas não entendem. Muita gente no Brasil, de classe média, inclusive gente de esquerda, não entende que o nacionalismo, num país como o Brasil, num país como a Argentina, num país como o Paraguai, como o Chile, não é a mesma coisa que o nacionalismo num país como a Inglaterra, a França ou a Alemanha. Inglaterra, França, Alemanha, Itália são países dominadores do mundo, Estados Unidos também, Japão. O seu nacionalismo é o nacionalismo do opressor, de um modo geral, né? É a afirmação do direito dos grandes capitalistas opressores de mandarem no mundo, de impor a sua vontade aos demais povos. Já o nacionalismo de um país como o Brasil e de outros países é um nacionalismo do oprimido, de povos oprimidos. O Brasil luta para ser independente desses países. Então, quando o brasileiro afirma o seu nacionalismo, não é a mesma coisa que o nacionalismo de extrema-direita, de um nazista alemão, por exemplo, da época do nazismo, etc. e tal. É uma coisa totalmente diferente. O nacionalismo do brasileiro é a luta para garantir que o petróleo brasileiro não seja roubado pelo estrangeiro. O nacionalismo do brasileiro é a luta pela liberdade do povo brasileiro contra a opressão estrangeira, como sempre foi o nacionalismo brasileiro, por exemplo, quando ele se manifestou como uma grande corrente nacionalista, política e cultural na época da independência do Brasil e de Portugal, né? Era uma afirmação do povo oprimido que queria ser independente e que continua lutando pela sua independência até os dias de hoje. Torcer pela seleção brasileira, por exemplo, nesse sentido, contra as grandes seleções europeias, que têm muito dinheiro, que controlam o mercado futebolístico e tudo mais, é, nesse sentido, um aspecto, pode não ser o mais importante de todos, mas é importante, da luta anti-imperialista do povo brasileiro. O nacionalismo futebolístico do brasileiro é isso daí. No caso do Brasil, mais ainda, porque o futebol é, em primeiro lugar, um aspecto muito grande da cultura nacional, e, em segundo lugar, o Brasil é um país onde o esporte é mais praticado e praticado com maior
talento, com maior originalidade, sempre foi assim. Então, quer dizer, no caso brasileiro, por exemplo, é uma grande afirmação da nacionalidade e da cultura popular brasileira contra o estrangeiro. O Brasil é o único país que esteve em todas as Copas do Mundo, é o país que mais foi campeão até hoje, só não foi mais vezes campeões por causa da politicagem internacional que tem no futebol, né? E é absolutamente natural que um povo que busca se afirmar na luta contra a opressão, ele procure destacar os aspectos que marcam a sua afirmação da sua personalidade. É como, por exemplo, como se o negro norte-americano, por exemplo, que tem uma tradição enorme de luta, o negro brasileiro, até por essa questão, não destacassem a cultura negra como sendo uma realização e uma conquista da afirmação da sua personalidade na luta pela sua independência. Seria um contrassenso total. Né? A gente vê também que, no caso norte-americano, assim como no caso brasileiro, mas nos Estados Unidos é uma coisa mais marcante, o esporte é um aspecto muito importante da luta pela libertação do negro diante da opressão racial norte-americana. Quem é uma das personalidades mais destacadas da luta do negro norte-americano? É um boxeador, Cassius Clay Muhammad Ali, que é um boxeador que assumiu uma posição nacionalista na questão do negro contra a posição dos brancos. Se recusou aí na guerra do Vietnã. Como ele expressou conscientemente essa posição, isso veio às claras, ficou completamente esclarecido. Se ele não tivesse feito tudo isso, de qualquer maneira, o esporte continuaria sendo uma forma de afirmação, só que não com a intensidade da consciência que ele deu. Né? Nós temos que considerar também que a posição política dele não era uma posição política propriamente de esquerda. Né? O Cassius Clay, muita gente não sabe, era como é que se chama? Da Organização dos Muçulmanos Negros, que era uma organização que, embora fosse nacionalista negra, tinha posições muito direitistas em uma série de coisas, mas, de qualquer maneira, ele se destaca como uma pessoa que defendeu o nacionalismo negro contra o racismo, contra a opressão do branco nos Estados Unidos. Bom, mais um comentário que eu acho também que é relevante, que é o seguinte: eu vi uma matéria no jornal, não sei se foi ontem ou hoje, onde uma pessoa procurava explicar por que o futebol é tão popular, principalmente no Brasil. Então ele destaca que é um esporte fácil de ser praticado, né? É uma realidade. Num país como o Brasil, você improvisa uma bola, joga futebol em qualquer lugar, né? A gente tem até a tradicional pelada na ladeira, né? Metade do tempo um time joga na descida e depois joga na subida, né? Só no Brasil que tem esse tipo de coisa, que eu saiba, né? Então, ele está certo nesse ponto, mas aí ele não explicou o fundamental, que já foi explicado em outras oportunidades e que está relacionado com o caso do Cassius Clay, o caso do norte-americano Cassius Clay, que eu acho que foi uma das poucas vezes em que alguém procurou efetivamente revelar qual é o segredo do esportista das camadas oprimidas. Quando o Cassius Clay derrotou, se não me engano, Sonny Liston pelo título mundial, Malcolm X, que era uma espécie de assessor dele, né? Ambos faziam parte da Organização dos Muçulmanos Negros, declarou para a imprensa o seguinte: os dois lutadores eram negros, né? Isso é uma coisa interessante. Então, Malcolm X declarou o seguinte: é a vitória da inteligência do negro contra a força do branco. Cassius Clay ganhou porque ele era inteligente, e ele é inteligente porque ele é negro e ele representa o setor negro oprimido pelo branco. O Liston era mais forte fisicamente, mas ele tinha, como é que se diz? Ele tinha, segundo o Malcolm X, ele tinha a mentalidade de escravo do branco.
Então, ele destacou esse problema, a vitória da inteligência. Isso é uma coisa que muita gente não percebe, nunca analisou, mas os esportes que são populares, que são os esportes dos negros norte-americanos, dos países oprimidos e tudo mais, são esportes da habilidade e inteligência. Os esportes da classe dominante, em geral, são os esportes da força. Isso daí é uma espécie de recriação do cenário da luta de classes. É a inteligência do oprimido, o talento, a improvisação, a capacidade criativa do oprimido contra a força do opressor, é o que nós vemos em todo lugar. Isso também é um dos grandes atrativos do futebol para o povo brasileiro. Porque o futebol é, acima de tudo, o esporte da criatividade, da habilidade, da inteligência. Ele não é um esporte da força. Tanto que durante muito tempo, né, se contrastava o futebol brasileiro, chamado futebol arte, com o futebol europeu, chamado futebol força. Né? O que os comentaristas falam, as duas grandes escolas de futebol. Se a gente for observar de perto, nós vamos ver que as duas grandes escolas são a escola dos países imperialistas, onde o futebol é levado adiante pela força muscular, física, que é uma coisa típica da classe dominante, e o esporte dos países latino-americanos, o Brasil em primeiro lugar, onde a coisa é levada adiante pela criatividade, pela inteligência, características típicas dos oprimidos na luta de classe. Muita gente não se dá conta disso, a análise do futebol acaba sendo uma análise muito superficial, não levando em consideração todos esses fatores, né? E acaba prejudicando o debate. Eu acho que nós temos que aproveitar o período da Copa do Mundo para aprofundar esse debate. Meus companheiros vão fazer aí na zona do Agrião, eles deveriam discutir essas questões, deveriam mostrar para o pessoal que é assim, como é que funciona, né? E isso daí ajuda não só a esclarecer, como a politizar o problema do esporte no Brasil. No final das contas, uma coisa que muita gente não quer aceitar, né? A política domina tudo. A política é como se ela fosse assim a ossatura de todas as atividades sociais. Não dá para escapar, não dá para você simplesmente evitar, porque a política não tem poder em todos os lugares, em todos os níveis sociais, em todas as facetas da vida social, há uma luta ferrenha pelo poder. A luta pelo poder dentro da fábrica, dentro da escola, porque em todo lugar há opressão capitalista e a luta contra a opressão capitalista. Não há como fugir disso daí. A nossa função não é estigmatizar determinadas atividades, mas é politizar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para concluir, né? Um exemplo não, vou introduzir um outro elemento para concluir, que é o seguinte: os marxistas, com relação à religião, eles nunca se opuseram, se colocaram fora do terreno religioso, como muita gente acha. A política dos marxistas sempre foi no sentido de ganhar o elemento religioso contra as instituições religiosas reacionárias. Quer dizer, também a religião é um terreno de luta, é um terreno da luta de classes, é um terreno pela influência política. Se a religião é assim, você imagine o futebol, né? Então nós temos que ter um ponto de vista mais abrangente nessa questão.